O nascimento de Constantino, em 27 de fevereiro de 272 d.C., ocorreu em um momento de profundas transformações no Império Romano. Roma, outrora uma república orgulhosa e depois uma monarquia imperial consolidada, enfrentava séculos de expansão que trouxeram tanto glória quanto instabilidade. Nesse cenário turbulento, a figura de Constantino emergiria como um dos pilares da transição entre a Roma pagã e a Roma cristã, entre a tradição antiga e a nova ordem que se desenhava no horizonte político e espiritual do Império. Constantino nasceu em Naísso, na província da Mésia Superior, região que atualmente corresponde à Sérvia. Essa localização fronteiriça, distante do centro tradicional do poder romano, já indicava o caráter descentralizado que o Império assumia naquele período. A ascensão de novas lideranças nas províncias era cada vez mais comum, especialmente em tempos em que a autoridade central de Roma se enfraquecia diante das crises internas e das ameaças externas. O pai de Constantino, Constâncio Cloro, era um oficial militar em ascensão, pertencente à elite administrativa que Diocleciano buscava valorizar em sua tentativa de reformar o império. Constâncio seria, mais tarde, nomeado César na tetrarquia, um sistema político inovador implementado por Diocleciano para dividir o governo entre 4 imperadores. A escolha de líderes como Constâncio representava o esforço de estabilizar o império pela meritocracia militar, diante do fracasso das antigas dinastias imperiais. A mãe de Constantino, Helena, era de origem humilde, mas sua figura se tornaria extremamente influente na história cristã. Embora na época de seu relacionamento com Constâncio ela não tivesse papel político relevante, sua posterior canonização como santa e sua influência sobre o filho viriam a desempenhar um papel simbólico importante. A união entre Constâncio e Helena representava, assim, uma aliança entre as tradições militares e o povo comum do império, suma síntese que Constantino, mais tarde, incorporaria politicamente. O nascimento de Constantino também coincide com um momento em que o império enfrentava desafios ideológicos. O paganismo tradicional começava a se ver confrontado pelo crescimento das religiões orientais e, principalmente, pelo cristianismo. Ainda que o cristianismo estivesse longe de se tornar dominante, seu avanço nas províncias e entre os soldados do exército romano já era percebido pelas autoridades, muitas vezes com hostilidade. Constantino nasceu, portanto, em uma era marcada por conflitos espirituais que, décadas depois, ele próprio buscaria resolver de maneira inédita. Durante a infância de Constantino, o império era governado por Aureliano, e posteriormente por Probo, ambos imperadores que tentaram restaurar a ordem por meio da força militar e da revalorização do culto imperial. Essas experiências contribuíram para a formação de uma cultura de poder centrada na figura do imperador como salvador e restaurador da paz, su restaurator orbis. Essa concepção de autoridade imperial, que Constantino presenciou desde jovem, influenciaria diretamente sua visão de governo e seu papel como mediador entre o céu e a terra. A convivência de Constantino com a política militar desde cedo foi moldada também pelas campanhas de seu pai nas Gálias e na Britânia. Embora ainda não tivesse uma posição de comando, sua familiarização com o ambiente de guerra, administração e diplomacia o preparou para os desafios que enfrentaria. O treinamento militar, a convivência com os legionários e a compreensão das tensões entre Roma e os povos bárbaros forjaram sua mentalidade estratégica, que o acompanharia por toda a vida. A juventude de Constantino foi marcada por deslocamentos constantes entre diferentes regiões do império, refletindo a natureza itinerante do poder romano da época. Ele esteve presente em Nicomédia, na Ásia Menor, junto à corte de Diocleciano, o que lhe deu acesso à cultura helenística, à educação clássica e aos mecanismos internos do poder imperial. Essa experiência cosmopolita moldou um jovem que não era apenas guerreiro, mas também versado nas letras e nas complexidades da política romana. Além do aprendizado prático, Constantino absorveu uma visão ampliada do império, não como uma unidade homogênea, mas como um mosaico de povos, línguas e religiões. Esse olhar plural seria fundamental para a compreensão de sua postura conciliadora em relação à diversidade religiosa, e mais tarde à sua política de tolerância com os cristãos. Desde o nascimento, portanto, ele esteve imerso em um império multifacetado que exigia governantes flexíveis e visionários. A juventude de Constantino foi profundamente marcada pelo contexto da tetrarquia, sistema político inovador criado por Diocleciano no final do século III.
A tetrarquia dividiu o poder imperial entre 2 Augustos e 2 Césares, em uma tentativa de evitar as sucessivas crises de sucessão que corroíam a estabilidade romana. Nesse novo arranjo, Constantino não era herdeiro direto de nenhum trono, mas encontrava-se em uma posição estratégica e filho de um César presente na corte oriental, onde poderia observar os bastidores do poder e a complexidade da máquina imperial. Sob a supervisão de Diocleciano, em Nicomédia, Constantino recebeu uma educação que transcendia a formação militar. Ele teve acesso aos ensinamentos da filosofia grega, à retórica romana e às tradições religiosas orientais, consolidando uma visão abrangente do mundo. Embora não ocupasse cargo oficial no início, estava constantemente em contato com generais, conselheiros e burocratas, o que lhe permitiu compreender a mecânica do poder não apenas pelas armas, mas também pela diplomacia e pela administração. O ambiente de Nicomédia, centro político do Império Romano do Oriente, representava um microcosmo do Império. Ali se misturavam culturas asiáticas, helenísticas e romanas, e a diversidade era tanto um desafio quanto uma riqueza. Constantino, ainda jovem, aprendeu a lidar com diferentes povos, línguas e costumes, desenvolvendo uma capacidade política rara entre os imperadores que o antecederam. Essa habilidade para transitar entre esferas culturais distintas se revelaria vital em sua ascensão posterior. Ao lado de Diocleciano e Galério, Constantino também pôde testemunhar uma administração baseada em rígida hierarquia e controle centralizado. A reforma da estrutura militar e tributária, bem como a tentativa de revitalização moral do império por meio de campanhas religiosas e legislativas, moldaram em sua mente a ideia de que o império só poderia ser salvo com uma liderança forte e disciplinada. Essa concepção seria retomada por ele quando finalmente assumisse o comando único do império. Apesar da aparência de harmonia, a tetrarquia escondia tensões profundas. Galério, sucessor direto de Diocleciano como Augusto Oriental, via Constantino com desconfiança. Sabia do prestígio militar de seu pai, Constâncio Cloro, e temia que o jovem se tornasse um elo entre o Ocidente e o Oriente, capaz de perturbar o equilíbrio de poder. Por isso, Constantino passou boa parte de sua juventude vigiado de perto, impedido de retornar ao lado do pai e de assumir postos de relevância. Essa vigilância forçada moldou no jovem um senso de prudência e cálculo. Ele sabia que qualquer movimento precipitado poderia resultar em sua morte ou desgraça. Ao mesmo tempo, cultivava pacientemente a arte da política silenciosa, tecia alianças, ganhava respeito entre os soldados e se fazia presente em campanhas militares de menor destaque, onde pôde demonstrar sua coragem e habilidade tática sem chamar atenção excessiva para si. Durante esse período, Constantino participou de diversas campanhas militares no Oriente, especialmente nas fronteiras com os persas sassânidas. Nessas guerras, consolidou sua reputação como comandante disciplinado e estrategista perspicaz. Ainda que não estivesse à frente dos exércitos, era constantemente envolvido nas decisões operacionais, o que lhe permitiu ampliar sua experiência e construir uma rede de lealdade entre oficiais e soldados. A juventude de Constantino também foi marcada pela observação das perseguições aos cristãos promovidas por Diocleciano e Galério. Embora ainda não houvesse assumido publicamente nenhuma posição religiosa, é provável que tais eventos tenham provocado reflexões internas profundas. A brutalidade das execuções e a persistência dos cristãos diante da repressão impressionaram o jovem, mesmo que ele não demonstrasse apoio à fé cristã naquele momento. Essa convivência com o sofrimento dos fiéis seria uma semente plantada, que mais tarde germinaria em suas decisões políticas. Quando a saúde de Constâncio Cloro começou a declinar no Ocidente, Constantino viu surgir a oportunidade de reencontrar seu pai. No entanto, Galério hesitou em permitir sua partida. Segundo fontes antigas, Constantino teria fugido da corte oriental de maneira clandestina, movendo-se rapidamente para o território ocidental antes que Galério pudesse impedi-lo. Esse gesto ousado revelou o quanto o jovem estava preparado para tomar riscos calculados em nome de um destino maior. A morte de Constâncio Cloro, em 25 de julho de 306 d.C., em Eboraco, atual York, no Reino Unido, foi o ponto de inflexão que colocou Constantino no centro do palco político romano. Embora seu pai tivesse sido nomeado apenas César dentro da tetrarquia, o prestígio acumulado por suas vitórias militares e sua relação próxima com o exército permitiram que os soldados o considerassem, na prática, um imperador.
Foi essa força militar, mais do que qualquer decreto oficial, que elevou Constantino à dignidade imperial. Logo após a morte de Constâncio, as legiões presentes proclamaram Constantino como Augusto, título reservado aos imperadores principais da tetrarquia. Esse ato, embora ilegal do ponto de vista institucional, refletia a realidade do poder no Império Romano. A lealdade do exército tinha mais peso do que qualquer formalidade política. Constantino aceitou a aclamação com prudência, adotando inicialmente o título de César, como forma de evitar um confronto imediato com os demais membros da tetrarquia. A reação de Galério, o Augusto do Oriente e chefe da tetrarquia na prática, foi de indignação. No entanto, sua autoridade não era mais tão incontestável quanto no passado. Diante da pressão e do apoio visível que Constantino detinha no Ocidente, Galério decidiu reconhecer sua nomeação, mas apenas como César, e não como Augusto. Essa manobra diplomática visava preservar a hierarquia do sistema tetrárquico sem provocar uma guerra aberta. Constantino, por sua vez, aceitou o compromisso, consciente de que teria tempo e meios para ampliar seu poder futuramente. Nesse novo cenário, Constantino estabeleceu-se como governante das províncias da Gália, Hispânia e Britânia. Sua base de poder estava consolidada em Treverice, atual Trier, na Alemanha, onde fortaleceu a administração local, promoveu a defesa das fronteiras e buscou conquistar a lealdade das elites provinciais. Seu governo, desde o início, mostrou sinais de estabilidade e eficiência, contrastando com as disputas e a fragmentação do restante do império. Além de administrar com competência, Constantino iniciou uma campanha sutil de legitimação simbólica. Reformou moedas e monumentos, associando sua imagem à de Hércules, símbolo da força e da coragem, muito respeitado entre os soldados. Com o tempo, essa estratégia se transformaria, incorporando elementos cristãos, mas nesse primeiro momento, sua prioridade era construir uma base de autoridade sólida e inquestionável entre pagãos e militares. Paralelamente, o império se via envolvido em uma intrincada teia de rivalidades. Enquanto Constantino governava no noroeste, outras figuras disputavam o título de Augusto. No sul da Itália, Maxêncio, filho do antigo imperador Maximiano, proclamava-se imperador com o apoio do Senado romano e das populações urbanas da península. No Oriente, Licínio e Galério mantinham um frágil pacto, mas as tensões aumentavam a cada movimento. A tetrarquia, na prática, estava ruindo. Diante desse cenário instável, Constantino manteve-se cauteloso. Evitou conflitos prematuros e focou em consolidar sua posição política e militar. Investiu na infraestrutura das regiões sob seu domínio, promoveu reformas administrativas e fortaleceu a presença militar nas fronteiras. Além disso, mostrou-se atento aos anseios da população, reduzindo a carga tributária em algumas regiões e incentivando a agricultura e o comércio. Essa postura aumentou sua popularidade e projetou sua imagem como governante eficaz e justo. Um aspecto central da ascensão de Constantino foi sua habilidade em cultivar alianças sem comprometer sua autonomia. Ele manteve relações diplomáticas com Licínio, eventual aliado no futuro, e evitou confrontos diretos com Galério enquanto este estava vivo. Essa conduta estratégica permitiu que sua imagem crescesse como a de um líder ponderado, mais interessado na estabilidade do Império do que em ambições pessoais, pelo menos na aparência. Enquanto isso, Maxêncio, em Roma, aprofundava a sua impopularidade. Seu governo autoritário, voltado para os interesses da aristocracia urbana, provocava descontentamento entre as províncias e o exército. Constantino, atento ao desgaste de seu rival, começou a preparar-se para um possível confronto, mas ainda aguardava o momento ideal para agir. Sabia que sua legitimidade só seria incontestável caso conseguisse unificar o império sob sua liderança, sem parecer um usurpador. A partir de 308 d.C., o cenário político romano tornava-se cada vez mais instável, com múltiplos pretendentes ao trono imperial e uma crescente fragmentação da autoridade central. Constantino, embora ainda atuando de forma cautelosa, percebia que a coexistência pacífica entre os diversos imperadores era cada vez mais improvável. A legitimidade não vinha mais da tetrarquia em ruínas, mas da capacidade de vencer e governar. Essa nova lógica de poder levaria o império a um ciclo inevitável de confrontos armados. O império, então, estava tecnicamente dividido entre 6 figuras de autoridade: Galério, Licínio, Maximino Daia, Maximiano, Maxêncio e o próprio Constantino.
Essa multiplicidade de governantes era não apenas caótica, mas insustentável. Nenhum deles aceitava a supremacia do outro, e cada um tentava construir sua própria rede de apoio entre os militares, senadores, províncias e facções religiosas. O sistema de Diocleciano havia se esgotado, o momento agora exigia centralização e decisão. Maxêncio, estabelecido em Roma, havia se tornado um dos principais obstáculos para Constantino. Seu domínio sobre a Península Itálica representava uma ameaça ao controle do Ocidente. Mais do que isso, ele reivindicava a autoridade de Augusto com base em sua linhagem, por ser filho de Maximiano, e buscava restaurar o prestígio da velha capital. Porém, seu governo autocrático, aliado à corrupção e à repressão, vinha desgastando sua posição, especialmente entre os militares e nas províncias vizinhas. A ruptura entre Constantino e Maxêncio tornou-se inevitável quando este, buscando afirmar sua autoridade, passou a atacar simbolicamente o rival em suas moedas e declarações públicas. Constantino, até então focado em consolidar seu domínio nas Gálias e na Espanha, entendeu que não poderia manter-se isolado indefinidamente. Era necessário agir. A tensão latente transformou-se em um plano militar meticulosamente elaborado, que culminaria na mais simbólica de suas campanhas. Antes de partir para o confronto direto, Constantino investiu pesado na reorganização de suas forças armadas. Recrutou novos contingentes, treinou tropas de cavalaria, reforçou as unidades de infantaria e estruturou sua logística com precisão. Sabia que atravessar os Alpes e enfrentar um exército bem posicionado no coração da Península Itálica exigiria não apenas coragem, mas preparo e disciplina. Sua reputação como comandante cresceu à medida que mostrava liderança e proximidade com os soldados. A marcha de Constantino em direção à Itália em 312 d.C. foi rápida e decisiva. Ele atravessou os Alpes com sua tropa de elite, enfrentando e vencendo forças aliadas a Maxêncio em cidades estratégicas como Segusio, já atual Susa, Augusta dos Taurinos, Turim, e depois Verona. Cada vitória ampliava seu prestígio e minava o moral das tropas inimigas. A campanha foi conduzida com eficácia e também com um certo grau de clemência, o que lhe garantiu o apoio da população das cidades conquistadas. Enquanto isso, Maxêncio, acuado, decidiu manter-se dentro dos muros de Roma, confiando em suas fortificações e no apoio do Senado. Sua escolha, porém, mostrou-se equivocada. Constantino, longe de se intimidar, cercou a capital com inteligência e habilidade estratégica. O avanço constante de seu exército gerava temor e desorganização entre os defensores, enquanto sua imagem de líder firme e justo ganhava popularidade até mesmo entre antigos aliados de Maxêncio. Paralelamente, Constantino começou a adotar uma simbologia que mesclava elementos militares, imperiais e espirituais. Embora ainda não tivesse declarado publicamente sua conversão ao cristianismo, sinais de aproximação já se tornavam visíveis. Bandeiras e estandartes com novos símbolos foram introduzidos, e relatos de visões e inspirações divinas começaram a circular entre suas tropas. O imperador construía, assim, não apenas uma campanha bélica, mas uma narrativa que unia fé e poder. O confronto final era iminente. Às portas de Roma, as forças de Constantino e Maxêncio se preparavam para um embate que definiria o futuro político do império. A movimentação estratégica de ambos os lados revelava não apenas a disputa por território, mas a tentativa de legitimar uma nova forma de governo. Constantino, ao mobilizar tropas, símbolos e discursos, deixava claro que seu projeto não era apenas militar, mas civilizacional, ele pretendia fundar uma nova era. A Batalha da Ponte Milvia, travada em 28 de outubro de 312 d.C., representou um divisor de águas não apenas na trajetória de Constantino, mas na história do Império Romano como um todo. Mais do que uma disputa militar pela supremacia no Ocidente, a batalha assumiu contornos simbólicos e religiosos que reverberariam por séculos. Ao vencer Maxêncio às margens do Tibre, Constantino não apenas eliminava um rival político, mas consolidava-se como o protagonista de uma nova era. Às vésperas do confronto, Constantino teria vivenciado um episódio que alteraria profundamente a natureza de sua campanha. Segundo relatos posteriores, como os de Eusébio de Cesareia e Lactâncio, ele teria tido uma visão ou sonho em que lhe era mostrado um sinal celestial, interpretado como o símbolo cristão, sulábaro com as letras gregas Ki, Shi, Viró, Sru, iniciais de O Cristo.
A mensagem seria clara: sob este sinal, vencerás. Embora as fontes variem quanto aos detalhes, a narrativa consolidou-se como o início da relação entre Constantino e o cristianismo. Independentemente da veracidade do episódio, o uso do símbolo cristão pelos soldados de Constantino teve efeito político e psicológico. Era um gesto de diferenciação frente ao paganismo oficial de Maxêncio e uma forma de atrair o apoio de uma comunidade religiosa perseguida, mais numerosa e resiliente. Pela primeira vez, o cristianismo deixava de ser apenas uma fé marginal e começava a integrar o discurso de poder imperial. Militarmente, a batalha foi cuidadosamente planejada. Maxêncio, confiando na superioridade numérica e na proteção de Roma, decidiu enfrentar Constantino fora dos muros da cidade, às margens do rio Tibre. Para isso, ergueu uma ponte provisória próxima à Ponte Milvia, estrutura tradicional da região. A decisão revelou-se fatal. O terreno limitado, a concentração de tropas e a dificuldade de manobra fizeram com que o exército de Maxêncio ficasse vulnerável à investida coordenada das forças de Constantino. A estratégia de Constantino baseou-se na mobilidade e no moral elevado de suas tropas. Seu exército, embora menor, era mais disciplinado e liderado por generais experientes. A cavalaria foi empregada com eficácia para romper as linhas inimigas, enquanto a infantaria pressionava os flancos e o centro da formação adversária. A batalha, embora intensa, durou pouco e a desorganização entre as fileiras de Maxêncio logo se transformou em pânico. Na tentativa de recuar para dentro da cidade, muitas tropas de Maxêncio precipitaram-se na ponte improvisada, que não suportou o peso. O colapso da estrutura resultou em um massacre. O próprio Maxêncio, segundo as crônicas, caiu nas águas do Tibre e morreu afogado, seu corpo posteriormente resgatado e identificado. A imagem de um imperador vencido e desonrado contrastava fortemente com a de Constantino, vitorioso e legitimado tanto pelo sucesso militar quanto, simbolicamente, pela vontade divina. A vitória foi recebida com celebrações em Roma. Constantino entrou na cidade com aclamação popular, mas sem repetir os atos triunfais tradicionais que exaltavam deuses pagãos. Em vez disso, ordenou a construção de monumentos que evocavam sua vitória sob uma nova luz. O Arco de Constantino, erguido posteriormente, embora decorado com iconografia tradicional, evitou referências explícitas aos deuses olímpicos, marcando o início de uma reorientação ideológica no espaço público romano. Politicamente, a derrota de Maxêncio eliminou o principal obstáculo de Constantino no Ocidente. Com a Itália sob seu controle e Roma em suas mãos, ele passou a ser o senhor indiscutível da metade ocidental do Império. Mas seu objetivo maior ainda não estava concluído. A existência de outros Augustos no Oriente impedia a unificação plena, e ele sabia que mais batalhas seriam necessárias. Contudo, a vitória na Ponte Milvia lhe conferira a legitimidade popular e religiosa de que precisava para avançar em sua missão. A batalha também teve consequências duradouras para o cristianismo. Pela primeira vez, a fé dos perseguidos associava-se ao poder do trono. Embora Constantino ainda não houvesse se convertido formalmente, o gesto de adotar símbolos cristãos e a narrativa de vitória sob inspiração divina fortaleciam a percepção de que os novos tempos estavam chegando. A relação entre fé e poder começava a ser redefinida, e o imperador estava no centro dessa transformação. A promulgação do Edito de Milão, em 313 d.C., marcou um momento inédito na história do Império Romano. Pela primeira vez, um governo imperial reconhecia formalmente o direito à liberdade religiosa para todos os cidadãos, independentemente da fé que professassem. Redigido como resultado de um acordo entre Constantino, que dominava o Ocidente, e Licínio, então imperador do Oriente, o documento foi uma resposta não apenas às demandas dos cristãos, mas a um imperativo político de estabilidade e reconciliação social. O contexto em que surgiu o Edito era de um império dilacerado por perseguições, rivalidades e tensões internas. Nos anos anteriores, os cristãos haviam sido vítimas de violentas campanhas repressivas, sobretudo sob os governos de Diocleciano e Galério. Igrejas foram destruídas, escrituras queimadas, e milhares de fiéis sofreram torturas, prisão ou morte. Essa repressão não só falhou em erradicar a fé cristã, como fortaleceu sua coesão interna e sua identidade de resistência. O Edito, portanto, representava não uma concessão benevolente, mas o reconhecimento de uma realidade inescapável.
Redigido em tom diplomático, o Edito de Milão não se limitava à religião cristã, embora tivesse nela seu principal foco. Ele estabelecia a liberdade de culto como um direito universal, garantindo que todas as religiões poderiam ser praticadas livremente. Esse princípio era inovador no seio do mundo romano, onde, historicamente, o culto oficial aos deuses do Estado era condição para a cidadania plena e a fidelidade política. Com a nova diretriz, Constantino e Licínio afirmavam que a diversidade de cultos não era mais vista como ameaça à ordem imperial. A decisão de incluir outras religiões no escopo do edito foi estratégica. Ao não apresentar a medida como uma exclusividade cristã, os imperadores buscavam evitar o ressentimento das elites pagãs e garantir uma transição gradual na mentalidade religiosa do império. Essa prudência política permitiu que a nova política religiosa fosse implementada com menos resistência e facilitou a construção de uma narrativa de tolerância, ao invés de imposição ideológica. Além da permissão de culto, o Edito de Milão determinava a restituição de propriedades confiscadas durante as perseguições. Templos, igrejas, cemitérios e bens anteriormente expropriados do clero e das comunidades cristãs deveriam ser devolvidos, sem custos ou compensações exigidas por parte dos antigos ocupantes. Essa medida não só reparava injustiças recentes, mas estabelecia um novo tipo de relação entre o Estado e a Igreja, baseada em reconhecimento institucional e apoio logístico. A promulgação do edito também teve implicações administrativas. O reconhecimento da legalidade do cristianismo implicava em mudanças na gestão das províncias, sobretudo nas relações entre governadores e comunidades religiosas. Bispos e líderes cristãos, antes perseguidos ou marginalizados, passaram a exercer influência nas estruturas locais de poder. Constantino, atento a essa dinâmica, começou a estabelecer alianças com autoridades eclesiásticas, percebendo nelas um instrumento eficaz de coesão social e controle político. A resposta dos cristãos foi, em geral, de entusiasmo e gratidão. Após séculos de clandestinidade e sofrimento, a nova condição legal permitia a organização pública das igrejas, a construção de templos e a expansão do clero. A visibilidade alcançada pela fé cristã impulsionou também a consolidação de sua doutrina, a estruturação de suas hierarquias e o fortalecimento dos vínculos entre as comunidades espalhadas por todo o império. No entanto, o Edito de Milão não eliminou imediatamente as tensões religiosas. Em muitas regiões, especialmente no Oriente, ainda persistia a resistência à aceitação do cristianismo como força legítima. Além disso, dentro da própria fé cristã, divergências doutrinárias começaram a emergir com mais força, agora que a religião passava a disputar espaços de poder. A liberdade concedida pelo edito trouxe novos desafios, exigindo mediações mais complexas entre fé, autoridade e identidade. Para Constantino, o edito foi um passo decisivo na construção de um novo paradigma de poder. Sua visão de império começava a incorporar valores espirituais e ideológicos que ultrapassavam a mera dominação territorial. O imperador não se apresentava apenas como líder militar ou político, mas como defensor de uma ordem universal em que a religião ocupava papel central. Ainda que não houvesse declarado conversão formal, sua atuação indicava um projeto mais profundo de reestruturação civilizacional. Após assegurar seu domínio sobre o Ocidente com a vitória sobre Maxêncio e a promulgação do Edito de Milão, Constantino voltou seus olhos para o Oriente, onde o império permanecia dividido entre Licínio e Maximino Daia. Embora o edito tivesse sido assinado em comum acordo com Licínio, as tensões entre os dois imperadores logo se intensificaram, revelando que a coexistência seria apenas temporária. A luta pela unificação do império, antes apenas implícita, agora ganhava contornos claros e inevitáveis. Enquanto Constantino se fortalecia política e militarmente, Licínio enfrentava desafios internos. Sua aliança com Maximino Daia era frágil e carregada de desconfiança mútua. Daia, embora já idoso e com menor apoio popular, ainda possuía um exército considerável e pretendia manter sua autoridade nas províncias asiáticas. Essa divisão no comando oriental facilitava a estratégia de Constantino, que via na instabilidade alheia uma oportunidade de avançar em seu projeto de centralização. A primeira grande virada ocorreu quando, em 313 d.C., Licínio derrotou Maximino Daia em uma campanha rápida e decisiva. Com a morte de Daia no mesmo ano, Licínio assumiu o controle formal sobre grande parte do Oriente, tornando-se o único rival de Constantino no Império.
No entanto, a aliança entre os dois logo se desgastaria. A princípio, os imperadores mantiveram uma aparência de harmonia, selada inclusive por um casamento entre Licínio e uma meia-irmã de Constantino, Flávia Júlia Constância. Mas as rivalidades ideológicas e disputas territoriais minaram qualquer possibilidade de cooperação duradoura. Enquanto Constantino se aproximava progressivamente da Igreja e promovia medidas que favoreciam a comunidade cristã, Licínio passou a adotar uma postura mais conservadora, aproximando-se das práticas religiosas tradicionais e, em certo momento, retomando atitudes hostis contra os cristãos no Oriente. Essa divergência ideológica acentuou as diferenças entre os dois líderes e reforçou a visão de Constantino como um imperador modernizador, enquanto Licínio era cada vez mais percebido como um remanescente do velho regime. No campo militar, Constantino continuava a expandir e reforçar seu exército. Ele sabia que um confronto com Licínio era inevitável e, portanto, dedicou-se à construção de uma máquina de guerra eficiente, disciplinada e leal. Investiu em reformas administrativas que permitiram maior mobilidade das tropas e melhor arrecadação de recursos para financiar suas campanhas. As fronteiras foram fortalecidas, e os generais receberam autonomia estratégica, sempre sob supervisão direta do imperador. O primeiro grande embate entre os dois ocorreu em 314 d.C., na Batalha de Cibalai, localizada na Panonia. Apesar da resistência de Licínio, Constantino obteve uma vitória significativa, o que demonstrou a superioridade tática de seu exército. Ainda assim, não foi suficiente para encerrar o conflito. Novas batalhas se seguiram, com momentos de trégua e retomadas das hostilidades. O equilíbrio entre as forças dificultava uma resolução imediata, prolongando a tensão entre os dois centros de poder. Durante os períodos de trégua, Constantino utilizava o tempo para ampliar sua influência no Oriente por meios indiretos. Estimulava a conversão de comunidades locais ao cristianismo, apoiava bispos que defendiam sua autoridade e incentivava a difusão de sua imagem como defensor da paz e da fé. Essa estratégia de guerra ideológica mostrava-se eficaz para enfraquecer Licínio por dentro, sem recorrer exclusivamente às armas. Por volta de 323 d.C., uma nova e definitiva campanha foi deflagrada. Constantino acusou Licínio de violar acordos de fronteira e de perseguir cristãos, utilizando esses argumentos como justificativa para uma guerra total. A batalha decisiva aconteceu em 324 d.C., na região de Crisópolis, atual Üsküdar, na Turquia. Constantino venceu de forma fulminante. Licínio foi capturado, perdoado inicialmente por influência de sua esposa, mas posteriormente executado, encerrando o ciclo de divisão do império. Com a derrota de Licínio, Constantino tornou-se o único imperador de todo o Império Romano, feito que nenhum outro havia alcançado em quase meio século. Essa centralização do poder não apenas conferiu estabilidade à administração imperial, como permitiu a implementação de reformas abrangentes que refletiam sua visão de mundo. Era o início de uma nova era, marcada por um governo forte, uma estrutura estatal mais unificada e uma aproximação institucional com o cristianismo. Com o Império Romano finalmente reunificado sob sua autoridade, Constantino compreendeu que a estrutura administrativa e simbólica herdada de Roma já não atendia às necessidades de um império tão vasto, diverso e em transformação. A antiga capital, apesar de seu prestígio, carregava o peso de uma tradição senatorial hostil às mudanças e de uma religiosidade profundamente enraizada no paganismo. Nesse contexto, a fundação de uma nova capital surgiu não apenas como uma necessidade prática, mas como um gesto político e ideológico de ruptura com o passado. A escolha do local para a nova cidade foi estratégica. Bizâncio, um antigo entreposto grego situado no Estreito de Bósforo, reunia uma série de vantagens geográficas que o tornavam ideal. Posicionada entre a Europa e a Ásia, a cidade permitia o controle das rotas comerciais do Mediterrâneo e do Mar Negro, além de funcionar como ponte entre Ocidente e Oriente. Além disso, sua localização em uma península oferecia facilidade de defesa contra invasões, um fator crucial em um império que enfrentava ameaças constantes nas fronteiras. A decisão de transformar Bizâncio em capital foi tomada oficialmente em 324 d.C., e o projeto de reconstrução e expansão urbana começou quase imediatamente. Constantino não poupou recursos, enviou engenheiros, arquitetos e artistas de todas as partes do império para erguer uma metrópole digna de rivalizar com Roma.
Em pouco tempo, o espaço urbano foi ampliado, muralhas reforçadas foram construídas, e um plano urbanístico ambicioso foi traçado para refletir o esplendor da nova era. A cidade recebeu o nome de Constantinopla, ou Cidade de Constantino, e foi inaugurada solenemente em 11 de maio de 330 d.C. A cerimônia foi marcada por elementos cristãos e pagãos, simbolizando a transição do império entre duas cosmovisões. Embora Constantino estivesse cada vez mais vinculado ao cristianismo, a fundação da nova capital não ignorou os costumes romanos tradicionais, refletindo sua habilidade em equilibrar interesses diversos. Constantinopla foi concebida como um microcosmo do Império Romano, mas também como uma versão idealizada dele. Foram construídos fóruns, banhos públicos, palácios imperiais, uma nova cúria para o Senado e igrejas monumentais. Uma das estruturas mais significativas foi o hipódromo, que se tornou o centro da vida cívica e política da cidade. Ali se realizavam não apenas corridas de bigas, mas também celebrações públicas e demonstrações de lealdade ao imperador. Ao fundar Constantinopla, Constantino também promovia uma descentralização simbólica da história romana. A cidade passou a representar não apenas um novo centro administrativo, mas também um novo eixo espiritual e cultural. Diferente de Roma, marcada por suas raízes pagãs, Constantinopla se apresentava como uma cidade cristã desde sua origem. Essa distinção projetava um novo tipo de identidade imperial, em que o sagrado e o político se entrelaçavam de maneira inédita. A nova capital também permitiu a Constantino moldar mais diretamente o funcionamento da burocracia imperial. Ao concentrar ali a corte, os principais órgãos do governo e os altos dignitários, ele criou um ambiente sob seu controle pessoal, livre das pressões tradicionais do Senado romano e das antigas aristocracias. O novo centro urbano funcionava como uma extensão de sua vontade política, permitindo uma governança mais centralizada e eficiente. Do ponto de vista simbólico, Constantinopla era a personificação do poder renovado. Se Roma havia sido a cidade dos Césares e dos deuses antigos, Constantinopla era a cidade do imperador cristão, do império renovado e da promessa de estabilidade. A cidade rapidamente atraiu populações de todas as partes, e sua importância cresceu tanto que, mesmo após a queda da parte ocidental do império, ela permaneceu como capital do Império Romano do Oriente, isso que a história chamaria de Império Bizantino. A fundação de Constantinopla também teve implicações diplomáticas. Ao estabelecer um novo centro político, Constantino criava um símbolo de continuidade e renovação, atraindo alianças e reforçando a autoridade do império sobre povos vizinhos. A cidade se tornava, assim, não apenas um polo interno, mas também um ponto de irradiação de influência para além das fronteiras romanas, fortalecendo o papel do império como modelo de civilização. À medida que o cristianismo se consolidava como uma força política e espiritual no Império Romano, emergiram conflitos internos que ameaçavam sua coesão. Doutrinas divergentes sobre a natureza de Cristo, a relação entre o Pai e o Filho e a autoridade das Escrituras começaram a gerar cisões profundas entre os cristãos. Constantino, que percebia o cristianismo como um instrumento de unificação imperial, entendeu que permitir a fragmentação da fé seria permitir também a fragmentação da autoridade do Estado. Foi neste contexto que surgiu o Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C. A principal motivação para o concílio foi a controvérsia ariana, uma disputa teológica que colocava em lados opostos dois grupos influentes da Igreja. Ário, presbítero de Alexandria, defendia que Jesus Cristo não era coeterno com Deus Pai, mas uma criatura subordinada a ele. Essa visão contrariava a doutrina defendida por outros bispos, que afirmavam a plena divindade de Cristo. A disputa não era apenas teológica, mas carregava implicações políticas e eclesiásticas, pois envolvia a autoridade das lideranças locais e a interpretação legítima da fé cristã. Constantino, embora não fosse um teólogo, reconheceu que a unidade da Igreja era condição essencial para a estabilidade do império. Sua decisão de convocar o concílio ecumênico foi inédita, e nunca antes um imperador havia assumido papel tão direto nos assuntos da Igreja. O encontro foi realizado na cidade de Niceia, na Bitínia, atual Iznik, na Turquia, e contou com a presença de mais de 300 bispos de diversas regiões do império, além de presbíteros, diáconos e legados enviados por comunidades cristãs distantes. Durante o concílio, Constantino assumiu uma postura de árbitro imparcial.
Embora não interferisse diretamente nas discussões teológicas, sua autoridade simbólica e sua pressão política influenciaram as decisões. O imperador desejava um consenso, e trabalhou habilmente nos bastidores para que as disputas não resultassem em cismas irreversíveis. Sua presença conferiu ao encontro um caráter solene, quase imperial, e marcou o início da interdependência entre Igreja e Estado. O resultado mais significativo do concílio foi a formulação do Credo Niceno, uma declaração doutrinária que afirmava a consubstancialidade entre o Pai e o Filho, ou seja, que ambos compartilhavam da mesma substância divina. Essa definição representava uma derrota para os seguidores de Ário, que foram condenados como heréticos. A doutrina ariana, embora ainda resistisse em alguns círculos, perdeu força no cenário oficial da Igreja. Além da questão ariana, o Concílio de Nicéia tratou de outros temas relevantes, como a data da celebração da Páscoa, que variava entre diferentes comunidades cristãs. Estabeleceu-se que a festa deveria ser celebrada de forma unificada, reforçando o princípio da coesão litúrgica como reflexo da unidade doutrinária. Também foram definidas regras disciplinares para o clero e normas para a reintegração de fiéis que haviam renegado a fé durante as perseguições. O papel de Constantino nesse processo não pode ser subestimado. Ao convocar e apoiar o concílio, ele não apenas consolidou sua imagem como patrono da fé cristã, mas também redefiniu a relação entre poder político e autoridade religiosa. A Igreja deixava de ser uma instituição marginalizada e passava a integrar o núcleo do projeto imperial. Essa simbiose lançava as bases para o modelo de cesaropapismo, em que o imperador atuava como chefe político e protetor da ortodoxia religiosa. O Concílio de Nicéia também teve efeitos duradouros sobre a estrutura eclesiástica. O encontro fortaleceu o papel dos bispos metropolitanos, que passaram a exercer maior autoridade sobre suas respectivas regiões. A hierarquia da Igreja foi gradualmente institucionalizada, e o conceito de concílio como instrumento de deliberação coletiva tornou-se um modelo para resolver futuras controvérsias. A partir desse momento, a Igreja ganhava um corpo doutrinal comum e um método oficial para tratar dissensões internas. Para Constantino, a consolidação da unidade eclesiástica era uma extensão de sua política de unificação administrativa e territorial. A fé cristã não era apenas um credo pessoal, mas uma ferramenta de governo. Ao garantir a ortodoxia por meio do concílio, ele criava uma linguagem comum entre os povos do império, uma narrativa de salvação que podia ser utilizada para legitimar o poder central e construir uma identidade imperial coesa. A morte de Constantino, em 337 d.C., marcou o fim de uma era de profundas transformações no Império Romano. Diferentemente de outros imperadores que deixaram legados efêmeros ou meramente territoriais, Constantino deixou um conjunto complexo de heranças que transcenderam os limites políticos de seu tempo. Sua figura não foi apenas a de um reformador, mas a de um arquétipo imperial que redefiniu o modo de governar, a relação entre poder e fé e a própria identidade do mundo romano. Um dos principais aspectos do legado de Constantino é sua visão de governo como instrumento de integração espiritual e cultural. Ao invés de apenas administrar o império, ele procurou moldá-lo ideologicamente. Sua política religiosa não se limitou à tolerância, ele criou as bases para uma civilização cristã, onde a fé deixava de ser apenas uma escolha individual para se tornar um pilar da vida pública. Essa concepção influenciaria o Ocidente por séculos, permitindo o surgimento de sociedades em que o sagrado e o político se entrelaçam de forma profunda. Do ponto de vista institucional, Constantino introduziu mudanças administrativas e jurídicas que tiveram repercussões duradouras. A ampliação do papel da burocracia, o fortalecimento da autoridade imperial e a reorganização das províncias contribuíram para a sobrevivência do império mesmo após sua morte. Muitas dessas reformas seriam aprimoradas pelos seus sucessores, mas a matriz de um império mais centralizado e estruturado já havia sido estabelecida por ele. Constantino também deixou uma marca definitiva na concepção do papel do imperador. Até então, os governantes romanos oscilavam entre a figura do comandante militar e a do administrador pragmático. Constantino, no entanto, incorporou uma dimensão sacral ao trono, apresentando-se como escolhido de Deus e defensor da fé. Essa sacralização do poder influenciaria não apenas os imperadores bizantinos, mas também os reis cristãos medievais, que herdariam essa noção de realeza divinamente legitimada. Outro traço marcante de seu legado está na construção simbólica da história.
A fundação de Constantinopla, por exemplo, não foi apenas a criação de uma nova capital, mas um ato de reinterpretação da própria Roma. Ao erigir uma nova cidade destinada a ser a Nova Roma, Constantino estabeleceu um novo marco civilizacional, com identidade própria e vocação para a eternidade. Esse gesto inspirou futuras cidades imperiais e influenciou a ideia de que o poder central precisava de um espaço que o representasse não apenas funcionalmente, mas espiritualmente. A relação de Constantino com o cristianismo também deixou um legado ambíguo e multifacetado. Embora tenha sido considerado santo por parte da tradição cristã oriental, sua figura gerou debates intensos entre teólogos e historiadores. Suas motivações políticas ao apoiar a Igreja são inegáveis, mas igualmente inegável é o impacto de seu patrocínio sobre a expansão e estruturação do cristianismo. Ele não apenas favoreceu a fé cristã, mas ajudou a moldá-la institucionalmente, oferecendo-lhe formas de organização e articulação política que antes não possuía. Além disso, sua biografia se tornou objeto de mitificação ainda em vida. Escritos como A Vida de Constantino, de Eusébio de Cesareia, retrataram-no como um novo Moisés ou até como um apóstolo imperial. Esses relatos, embora idealizados, contribuíram para consolidar sua imagem como um imperador cristão por excelência, alimentando uma narrativa que se perpetuaria nos discursos religiosos, políticos e historiográficos ao longo da Idade Média. O legado de Constantino também se reflete nas tensões entre fé e poder que marcaram os séculos seguintes. Ao associar a autoridade imperial à defesa da ortodoxia, ele abriu espaço para conflitos entre imperadores e papas, entre igrejas nacionais e universais, e entre interesses políticos e verdades espirituais. Essa fusão de esferas, iniciada sob sua égide, trouxe estabilidade por um lado, mas gerou também dilemas persistentes sobre os limites do poder secular na esfera da fé. Constantino deixou sucessores que, embora não compartilhassem plenamente sua visão, herdaram a tarefa de governar um império em transformação. A divisão do império entre seus filhos acabou por fragmentar novamente o poder, mas as instituições e símbolos criados por ele permaneceram. Sua influência ultrapassou os limites de seu tempo e foi apropriada, reinterpretada e revivida por múltiplas tradições, do Império Bizantino ao Sacro Império Romano-Germânico, passando por líderes medievais e modernos que se inspiraram em seu modelo. Em síntese, o legado de Constantino é tão vasto quanto complexo. Ele não foi apenas um reformador, um político habilidoso ou um general vitorioso, foi um artífice de uma nova ordem. Ao fundir fé, império e eternidade em um único projeto civilizacional, ele deu origem a um modelo de poder que ressoaria por milênios. Seu nome, gravado nas pedras de uma cidade que ainda hoje leva sua marca, continua a ecoar como símbolo de uma das maiores transformações da história do mundo ocidental.